Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma retransmissão de live, né, do Instituto Agenda Positiva. Hoje nós temos a live com o tema Esquemas Cognitivos, com o professor doutor Malcolm Tafner. E nessa live também a gente continua ainda mais no âmbito da neurociência, mas já começando aqui a trazer alguns vieses relacionados à educação também, né? Então, desejamos para vocês uma excelente retransmissão e lembrando que no final dessa retransmissão eu retorno mais uma vez aqui para a gente dar as instruções para vocês conseguirem emitir o certificado dessa retransmissão de hoje, ok? Então, desejamos a vocês uma excelente retransmissão. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, então, vamos lá, vamos falar sobre esquemas cognitivos. É uma palestra mais voltada para a área de neurociência e aprendizagem. Também vai ser muito boa para educadores, psicólogos, assim por diante, mas hoje a gente vai botar de uma forma que muita gente vai entender que nem tudo o que a gente faz, a gente pensa, e mais ou menos como a gente cria esses esquemas e como eles nos ajudam a lidar com o mundo no dia a dia. Então, vamos lá, primeiro slide, ou o segundo, né? A gente vai abordar de uma forma geral esse contexto aí. A gente vai falar o que é um esquema, como eles nos ajudam no nosso dia a dia, como a consciência, como nós nos servimos dos esquemas cognitivos que existem ou estão formados no cérebro. A gente vai falar sobre os esquemas e o processamento cerebral, como é que funciona essa relação dos dois. Vamos falar de exemplos de esquemas e como eles funcionam, como nos ajudam no nosso dia a dia. A gente vai falar como o esquema, quando ele é formado, como ele é calibrado para que ele esteja numa posição ou numa funcionalidade, assim, não apenas efetiva, mas até com um certo preciosismo de perfeição. E vamos, arco reflexo, esquema cognitivo, a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre isso. Então, isso vai ser a noite de hoje aí. Próximo slide. Bom, o que é um esquema cognitivo? A gente está falando de cérebro, a gente está falando de mente, a gente está falando de sistemas mentais, ok? De sistema cortical, de processamento cognitivo, de neurociência. A gente está falando sobre isso. O esquema cognitivo faz parte desse universo. O que é um esquema cognitivo? É uma unidade básica com que o cérebro organiza a informação que está dentro dele. Tudo é formado a partir de esquemas. O mundo, a nossa concepção das coisas, tudo, no final do dia, são esquemas cognitivos. E esses esquemas, eles são necessários, porque é através deles que a gente filtra o mundo e a gente consegue organizar o mundo dentro da gente. Se a gente não consegue organizar o mundo, nós não conseguimos viver nele. Quando a gente fala de organizar o mundo, não quer dizer que você vai lá e está organizando o mundo, não. É o cérebro que tem que organizar as informações que recebem dentro dele para compreender o que ele está vendo e como ele vai interagir com aquela realidade. Até porque senão ele não consegue interagir com a realidade. Então, quando o cérebro passa a organizar esse processo, ele passa a entender onde ou em que meio ele, o ser, está inserido. E é isso que faz. Então, a gente vai ter uma definição muito clara de o que é aprendizado e o que é memória. Nem sempre. As pessoas normalmente confundem. Eu tenho que memorizar. Pronto, aprendi. Não, você memorizou, você não aprendeu. Então, a gente vai discutir um pouco sobre memória e sobre esquemas cognitivos, que há uma diferença até bastante sutil em relação a eles. Como muita gente confunde esquemas cognitivos com reflexos, e também não tem nada a ver. A gente vai ficar mais ou menos nessa discussão aqui para entender e separar um pouco uma coisa de outra. Próximo. Vamos lá. Eu até poderia ter botado umas imagens de neurônios e tal, né? Mas achei que ia ser técnico demais e eu acabei retirando. Então, vamos lá. Os esquemas que a gente está falando, eles são estruturas mentais, cognitivas, mentais. E eles permitem que você, que os seres, se adaptem e organizem o meio por conta dos esquemas. Muita dessa teoria dos esquemas cognitivos ela é baseada em
trabalhos de Jean Piaget, que a gente vai ver um pouco daqui a pouco também. Tem outros autores que tratam do assunto, mas Piaget foi uma pessoa que elucidou e criou os construtos e assim por diante, que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Eu não recomendo assim, a leitura direta de Jean Piaget, porque é uma leitura complexa. Leiam quem escreve sobre Jean Piaget, que acho que é mais palatável. Jean Piaget é francês. Então, a forma de escrever do Jean Piaget, ela é, eu confesso, bastante assim, robusta, no sentido de um excesso de informações, excesso de reflexões, o que não é ruim, óbvio, mas no mundo de hoje, que tudo tem que ser mais rápido, as informações têm que chegar mais velozes e tal, a gente quer mais ir direto ao ponto, talvez o Jean Piaget seja demais. Aí é bom ler quem leu e já interpretou ou acabou cortando muito das redundâncias que ele traz nos livros dele, ok? Então, vamos lá. Próxima palestra. Próximo slide. Objetos, por exemplo, são representados e reconhecidos por meio de esquemas mentais, criados para organizar o meio e os reconhecer diante de uma nova situação. A gente vai pegar um slide bem bacana agora há pouco, mas vamos lá. Isso aqui é um objeto, é uma caneta. A gente reconhece aí porque nós temos um construto do que é uma caneta. Temos um controle remoto. É um objeto que a gente tem uma noção do que é um controle remoto. Então, quando você olha esse objeto aqui, esse controle remoto, isso é um controle remoto. De quê? Não importa. Isso aqui é de ar-condicionado, mas pode ser de TV, pode ser de equipamentos diversos, mas ele tem esse perfil. Não é forma apenas. Não é forma apenas. Tanto que se eu tiver outras canetas, todas elas vão ser reconhecidas com formas diferentes. Então, isso aqui é uma caneta, é uma outra forma. Isso aqui é uma caneta, mais simples, outra forma. Isso aqui também é uma caneta. Essa caneta, se eu retirar a tampa, eu já modifiquei a forma dela, mas ela continua sendo uma caneta. Eu continuo reconhecendo ela como caneta. Mesmo que eu desmonte essa caneta e eu não tenha mais ela escrevendo, eu reconheço o corpo de uma caneta. Então, esse tipo de reconhecimento que a gente tem do mundo são esquemas mentais que a gente possui, que o cérebro imediatamente reconhece. Vou até montar minha caneta que eu vou usar ela. Então, o cérebro reconhece. E exatamente porque ele reconhece essa caneta, eu entendo que o que eu estou vendo é uma caneta. Há uma estrutura cognitiva formada por neurônios conectados, interconectados, que filtram uma informação do mundo e me trazem o conceito. Há uma caneta, tem uma caneta na tua mão. E aí o meu processamento passa a ser, eu tenho caneta, já tenho. Preciso de uma caneta. Essa aqui serve. Por quê? Porque eu reconheci, é uma caneta. Então, a gente vai trabalhar nesse tipo de construto mental. Aqui é um bom exemplo. Eu tenho diversos lustres ali, nesse slide. Todos eles são lustres. Mas veja, um deles parece uma gaiola. O outro... Esse parece uma gaiola. O do lado tem uma roda de carroça. O de cima parece uma corda pendurada, poderia ser uma forca. Do lado tem uma garrafa de Jack Daniels, de whisky. Mas é um lustre. Do lado mais à direita, a gente tem um lustre mais clássico de cristal. E do lado mais à esquerda, um lustre de flores. Porém, todos são reconhecidos como lustres pendentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Que há uma expectativa. Quando eu vejo uma figura dessas, eu posso nunca ter visto aquele lustre, por exemplo, de Jack Daniels, ok? Que é uma garrafa. Mas se eu entro no ambiente e vejo aquela garrafa pendurada, eu não vou pensar, é uma garrafa pendurada. Eu vou pensar, é um lustre. E você vai até dizer, nossa, que legal! Se essa garrafa pendurada estiver sobre um bar, a tua expectativa, a tua surpresa aumenta mais ainda e enriquece o teu conceito esquemático do que você está vendo. Então você vai olhar e vai dizer, nossa, tem tudo a ver. Ou seja, os esquemas estão se conectando. Então você tem uma garrafa sendo um lustre em cima de um balcão de um bar. Eu estou dando um exemplo aqui,
Não quer dizer que nem todo mundo pode achar bacana, mas o que eu quero dizer é, o construto venceu a garrafa. Então, ele deixou de ser uma garrafa e se tornou um lustre. E o meu cérebro, diante de um ambiente, reconheceu, isso é um lustre. Tá, mas é uma garrafa. Ok, mas isso é um lustre, que usa uma garrafa. Então, eu tenho dois esquemas diferentes. O esquema do que eu entendo ser uma garrafa e o esquema do que eu entendo ser um lustre. E nesse caso, eu tenho o lustre aí na supremacia do processo. Por quê? Porque a garrafa serviu ao lustre. Vamos para o próximo slide. Pessoal, na medida que vocês forem tendo dúvidas aí, por favor, podem ir fazendo suas perguntas, a gente vai tentar interagir e tentar responder, ok? Os esquemas cognitivos, então, eles facilitam a nossa compreensão do meio, tal como eu botei agora, o esquema de uma garrafa pendurada. Se eu entrar num bar e ver aquelas, sobre um balcão, assim, as garrafas de Jack Daniels penduradas com luz, eu não vou dizer, olha que legal, eles têm Jack Daniels iluminados por luz para a gente poder ver as garrafas de uísque e a gente beber uísque. Não, isso nem me passa pela cabeça. O que vai passar pela cabeça é, nossa, fizeram lustres com as garrafas de Jack Daniels, mas são lustres. Então, esse esquema do lustre foi imediatamente assimilado, identificado, e me ajudou a compreender o que eu estava vendo. Eu não estava vendo garrafas, eu estava vendo lustres. E exatamente por isso eles facilitam a nossa interação com o meio, e ativam esquemas motores, cognitivos, e diminuem o esforço de processamento. Porque quando a informação chega, ela passa por um filtro cognitivo, um filtro neural, e o conceito sai do outro lado. E eu não tenho que ficar pensando, peraí, isso é um lustre, deixa eu ver. Ah, eles pegaram a garrafa, eles abriram, tiraram o fundo, colocaram uma luz, amarraram e tal. Ah, então é um lustre. Não, você não vai fazer essa construção mental inteira. O teu cérebro já fez para você. Ele já pegou, cara, esquece, não é garrafa, é lustre. Esse é o formato, a função, o funcionamento de um esquema cognitivo. Para o próximo, por favor. Opa. Oi, Malcolm. Olá. Tem a pergunta do nosso participante assíduo, que já estava na live anterior, o Alberto, lá de Portugal. Até não te passei aí, ó, a pergunta dele, né? Vamos colocar a pergunta, então. Quais as funções principais dos esquemas cognitivos? Alberto, as principais funções dos esquemas cognitivos são essas que eu botei. Ele diminui o tempo de processamento. Eu não tenho que pensar sobre. O esquema me serve e traz ele filtra o processo, o novo estímulo que chega no córtex, e ele me traz o que de fato importa, a essência do estímulo. Então é assim que funciona o esquema cognitivo. Mas ele tem duas mãos, isso é um esquema de interpretação de estímulos, né? Nós também temos o esquema cognitivo de ação. Então, uma ação é um esquema cognitivo. Você está tão acostumado, às vezes, com algumas coisas que você já começa a encaminhar um processo e ele vai ser executado. Um bom exemplo, assim, com a computação, se você for da área de computação, é a placa de vídeo de um computador. A placa de vídeo tem processador próprio, tem memória própria. Na verdade, a placa de vídeo é outro computador. Então, é como se fosse um outro esquema. Eu preciso que mova um objeto na tela do computador e dê um giro de 360 graus. Eu não vou fazer no processador principal do equipamento. Eu jogo para a placa de vídeo e ela vai fazer. A lógica é mais ou menos essa. E na vida real, como é que é? É da mesma forma. Eu não vou pensar sobre uma coisa, simplesmente vou interpretar. O caso do lustre, aí que a gente botou, do Jack Daniels e tal, é um bom exemplo. Você não teve que parar, entrar no bar e ficar avaliando para saber se aquilo é um lustre. Não. O teu cérebro imediatamente percebeu a função, o formato, e aqui ele estava proposto naquele momento e interpretou. Isso é um tipo de lustre. Tanto que quando o lustre é muito diferente, no primeiro momento ele nos surpreende. Opa, que diferente! Por quê? O teu filtro não foi 100% assimilado. Ele teve que se acomodar. E, opa, peraí, é um pouco diferente. Mas tem tudo para ser aquilo. Vamos para o próximo slide. Eu vou dar mais exemplos, Roberto, e aí a gente vai ficando mais claro, ok? Ó, ótimo exemplo. Carro manual versus carro automático. Quando a gente usava carro manual, ainda é muito comum carro manual, dependendo do país do mundo,
os carros predominantes são manuais. E não, às vezes não é por uma questão financeira, não. É cultural mesmo. Então, no passado, só existiam carros manuais. E aí, de repente, começaram a surgir os carros automáticos. O carro manual dependia uma série de esquemas cognitivos e motores da gente. Eu tinha que trocar uma marcha, eu tinha que acelerar ou desacelerar. Eu tinha 3 pedais: acelerador, freio e embreagem, que é um pedal que, para quem usa carro automático, não existe mais. Então, o que você tem? Você tinha que ficar coordenando o pé na embreagem e a troca de marcha. Beleza. Aí você um dia vendeu o seu carro manual e comprou um carro automático. Ou foi dirigir o carro automático de alguém. Acreditem, as pessoas que fazem essa transição, a quantidade de vezes que eles apertam no bendito freio, achando que estão apertando a embreagem, ou instintivamente tentam trocar a marcha, onde a marcha não é para ser trocada, é muito grande. Por quê? Porque o esquema cognitivo dele, de o que é dirigir um carro, mudou. Porque aquele carro não segue aquele manual de esquema cognitivo. Então, o teu cérebro vai ter que se adaptar ao novo carro. E dá o desse... Eu nem... Putz, desculpa. Segundo. Por favor, será que a gente pode aumentar, fazer um zoom ali em cima do... Isso, só para ver ali. Ok. PRNDM, ou seja, mudou o formato. O que eu tenho? E antes, o que eu tinha? Ali em cima eu tenho marcha 1, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e ré. Ou seja, muda todo o esquema cognitivo de como a coisa acontece. Então, por isso, outro fenômeno aí que está acontecendo com o carro é o seguinte: eu tinha um carro que era marcha automática. Beleza. Marcha, que você pega assim e vai. Estou dirigindo, estou na ré. Ou estacionei, estou em parque. Ok. Aí, eu troquei de carro. O carro que eu comprei agora, eles tiraram a marcha e virou um botão redondo que eu giro. A quantidade de vezes, no começo, que eu levava a mão para uma marcha e não pegava nada, ou seja, é um botão. Ou seja, isso é um esquema que você possui no cérebro que dá uma ordem. O cérebro dá uma ordem. Troque de marcha. Você não está pensando, eu tenho que levar minha mão até lá, pegar, empurrar e agora eu troquei de marcha. Não, você não vai fazer isso. O teu cérebro já desencadeou, troca de marcha. E está pensando em outra coisa. E o teu organismo vai fazer o que o teu cérebro mandou. Ou seja, um grupo de neurônios desencadeou um processo automático num grupo de neurônios que vai executar aquela função. E, de repente, não tem. Aí você, cadê a marcha? Então, esse processo esquemático nos ajuda a viver o dia a dia. Próximo slide. Isso. Piaget aí, ó. De onde veio essa ideia dos esquemas mentais, dos esquemas cognitivos? Piaget partiu da ideia de que se os atos biológicos são atos de adaptação da biologia ao meio físico e organização do meio ambiente para poder conviver dentro do meio ambiente, ele partiu da ideia de que intelectualmente ocorre o mesmo. Ou seja, eu também preciso fazer da mesma forma que a biologia faz, intelectualmente eu tenho que organizar o meio para que eu me adapte ao meio. Essa foi a síntese da ideia dos esquemas de Jean Piaget. Podemos passar ao próximo. A adaptação, como ela é importante para o desenvolvimento das espécies ao meio, que é a seleção natural das espécies, que, na verdade, os seres mais adaptados sobrevivem, não os mais inteligentes, os mais adaptados, aqueles cuja estrutura biológica se adapta ao meio ambiente. Não adianta ser muito inteligente se você vai morrer de frio. Ou seja, espécies que suportam frio vão sobreviver. Então, parte da ideia de que a adaptação também é a essência do funcionamento intelectual. O cérebro tem que estar continuamente se adaptando ao meio que muda o tempo todo ao redor dele. Aí vocês dizem, mas o mundo não muda, muda o tempo todo. Entrou uma pessoa aqui, conversou comigo, mudou. Saiu, mudou.
eu estou na rua e hoje eu tenho uma rua, amanhã eu tenho outra rua. Não, mas é a mesma rua. Não, não é. São outros carros, outras pessoas, outra luz. Eu estou em outro ambiente, eu estou num tempo diferente. Então, tudo muda o tempo inteiro. Próximo slide. Esquemas e adaptação. Perfeito. É o que a gente está falando sobre adaptação intelectual, né? Que ela é inevitável. Então, e quando a gente está nesses ambientes, eles estão continuamente mudando ao nosso redor, é porque nós estamos criando esquemas o tempo inteiro, ou refinando esquemas que já possuímos para organizar em nós a nossa compreensão do meio onde nós estamos. É nesse pé que funciona a organização do mundo dentro do nosso córtex. Vamos lá, próximo slide. Vamos chegar nos bebês agora. Um bebê apresenta poucos esquemas. Ele nasceu há pouco tempo, a maioria é natureza reflexa. À medida que ele se desenvolve, os esquemas dele vão ficando mais complexos. Ele vai aprendendo mais, e vai refinando os esquemas, e vai ficando mais inteligente, porque é um desenvolvimento intelectual. Então, vamos lá, o bebê, quando ele nasce, bem no comecinho, ele explora o mundo. E como? Ele não consegue sair caminhando por aí, olhando e tal. Até porque ele não está nem olhando o mundo certo. Ele está... A própria percepção dele de mundo está sendo organizada pelo cérebro dele. O cérebro, por exemplo, ele vê o mundo ainda de cabeça para baixo. O cérebro vai inverter esse mundo ao longo do tempo. Hoje, a gente, de fato, essa caneta aqui, quando ela é projetada dentro, no fundo, no olho, ele é projetado de cabeça para baixo. Eu faço essa inversão no córtex. O bebê ainda não sabe que tem que fazer essa... Não é que não sabe que tem que fazer conversão, ele nem imagina que tem que fazer essa conversão. Então, o mundo ainda é muito estranho para ele. E dessa mesma forma, ele está levando tudo à boca e vai conhecer o mundo pela boca, por N motivos que a gente já discutiu em outras palestras nossas, mas aqui a gente vai sintetizar. Próximo slide. E aí nós temos alguns dos reflexos. Não botei todos, são um grupo maior, mas alguns pequenos ali. Então, por exemplo, a gente tem reflexo do tônico do pescoço. Quando um bebê ele vira o lado a cabeça para um lado, se estiver olhando para a esquerda, aquele braço estica e o outro encolhe, tal como a figura que vocês estão vendo. Reflexo de preensão. Ele está com a mão aberta. Se você botar qualquer coisa na palma da mão, ele vai fechar. Isso é um reflexo. O reflexo de marcha. Se você pegar uma criança muito nova e erguer, ele não anda ainda, e você erguer, ele começa a mover os pés em forma de marcha, como se estivesse começando a querer andar. Da mesma forma, o reflexo de gatinhar. E o reflexo de sucção. Qualquer coisa que for levada à boca, ele vai sugar. Esse reflexo da sucção é um bom exemplo, porque graças ao reflexo da sucção que ele se alimenta. Então, quando ele é levado, no caso ao seio, ele passa, então, a sugar o leite. Então, esses reflexos todos que a gente está vendo ali, eles são fundamentais, porque é um mínimo de organização, é uma espécie de sistema operacional básico desse equipamento, para que a gente consiga, a iniciar o processo de organização do mundo e sobreviver em relação a ele. Então, a gente está continuamente se adaptando ao meio cognitivamente. Veja, nós não estamos adaptando, vou esticar o braço, não. A gente está adaptando a nossa percepção do mundo de forma cognitiva, para que a gente possa sobreviver melhor ou se manifestar melhor nesse mundo. Próximo. E os adultos, como é que ficam? Próximo slide. Os adultos são os nossos esquemas, partem daqueles esquemas. Então, aqueles esquemas, como raiz, começam a se multiplicar, generalizar, evoluir, ou seja, o cérebro começa a se organizar e criar um universo inteiro, e esse universo fica vasto e extremamente complexo, e nos dá as características de adultos, enfim, uma característica cognitiva, de desenvolvimento intelectual e assim por diante. Ok, próximo. O funcionamento. É mais ou menos assim. Uma criança possui
aí um pouco mais de idade, não, um bebê, ela começou a desenvolver seus esquemas cognitivos, ok? Ela possui um certo número de esquemas, é como se fossem fichas dentro de um arquivo. Então, chega um elemento novo. Ela tem que entender o que é aquele elemento. A primeira coisa que chegou na mão dela, um novo estímulo, ela vai, o que é isso aqui? Então, diante desse estímulo, ela vai tentar encaixar ou filtrar aquele novo estímulo dentro do que ela possui. Isso a gente faz o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Isso aqui é um grampeador. Se eu mostrar um outro grampeador parecido, você vai reconhecer como grampeador. Mas alguém que nunca viu um grampeador vai olhar isso aqui e vai dizer, tá, e o que eu faço com isso aqui? Alguém que nunca usou um controle remoto, se eu mostrar um para ele, ele não vai saber o que fazer com isso aqui. Então, ele não tem os esquemas cognitivos prontos para reconhecer aquilo lá. Não é memória. A memória é diferente. Se eu usasse apenas memória, eu diria, isso aqui é uma caneta. Ah, terminou a minha caneta. Então, o que é isso aqui? Ah, não é uma caneta. Caneta é isso aqui. Não, os dois são canetas. Ah, então tem mais uma memória. Se eu pegar essa caneta aqui e mudar de cor, ela deixa de ser uma caneta? Ah, não, a minha caneta é azul. Não, ainda é uma caneta. Ou seja, não estamos falando de memorização de objetos. Nós estamos falando de algo maior do que isso aí. Nós estamos entendendo as características que fazem aquele objeto ter aquele sentido cognitivo que nos interessa para entender o que é aquilo. Próximo slide. Alvarez, próximo slide. Obrigado. Se o estímulo não é reconhecido, é criado um novo esquema para acomodar o novo conhecimento. Óbvio. Então, vamos lá. Se eu tiver... Isso aqui é uma xícara. Se eu só tivesse xícaras na minha casa, os meus filhos crescessem só vendo xícaras, um dia eu chego e mostro isso aqui. Eles vão... Que xícara estranha! Que xícara estranha. Não é um copo. Eles não têm o conceito de copo. Eles têm o conceito de xícara. Mas eles reconheceram que é uma xícara, mas ela é estranha. Então você vai dizer, não, isso não é uma xícara, isso é um copo. Então ele acabou de ter que acomodar um novo conhecimento dentro de uma mesma categoria de funcionalidade. Mas é diferente. É tão diferente que tem até outro nome. Próximo slide, por favor, Alvarez. Obrigado. Isso aqui, eu tomei esse slide como exemplo porque aconteceu de fato. Então, olha só, nós temos aqui do lado esquerdo, na figura A, um dog alemão. E na figura B, nós temos um cavalo. Perfeito? Se eu perguntar para vocês qual deles é o cavalo, qual deles é o cachorro, acho que todos vão acertar aqui. Todos vão saber quem é o cavalo e quem é o cachorro. Porém, para pessoas que nunca tinham visto um cavalo, nunca tinham visto um dog alemão, talvez não fosse tão simples. Um amigo meu, ele é veterinário. Ele é veterinário de grandes animais. E atendia cavalos. Um dia apareceu na clínica dele um dog alemão, por isso que eu trouxe essa história. A filha dele não reconheceu o dog alemão como um cachorro. A filha dele é muito pequenininha. E ela, um cavalo. A primeira impressão dele, um cavalo. Provavelmente para a cabeça dela foi, que cavalo pequeno. Ou seja, ela não soube identificar um cachorro naquele momento. Ela identificou um cavalo. E aí ele entrou e fez a correção. Não é um cachorro. Os cachorros que ela tinha em mente na clínica eram todos pequenininhos, tipo, sei lá, Yorkshire, Poodle, uma coisa assim. E de repente chega um cachorro grande que lembra um cavalo. Vamos ver o próximo slide. É o que eu botei aqui, o que aconteceu. Ela foi corrigida por um adulto, então. No terceiro item aqui. É corrigida por um adulto. Então, quando ela reconhece que, isso não é um cavalo, isso é um cachorro, mas é diferente dos cachorros, é diferente dos cavalos. A partir dela vai começar a compreender que aquele ser biológico, aquele animal, tinha mais a ver com cavalos do que com cachorros.
Então, ela modifica os esquemas existentes para assimilar o estímulo ou acomodar uma nova informação. Nesse caso, o que ela fez? Ela pegou... O que o cérebro dela fez? O cérebro dela pegou os esquemas que tinham, que filtravam cavalos que não foram usados, e ela modificou as estruturas cognitivas daqueles esquemas cognitivos e disse, nesse pé também cabem esses estímulos e também serão reconhecidos como cachorros. O próximo, então, é identifique um esquema. Aliás, vamos fazer a brincadeira agora. Você, em casa, identifique um esquema. Compartilhe um esquema que você identificou nos comentários. E vamos botar ele aqui, vamos pegar 1 ou 2 aqui e a gente vai brincar. Que tipo de esquema seria? Isso aqui é um esquema? Eu acho que isso é um esquema. A gente só falou de esquemas de reconhecimento, a gente falou muito de esquemas de reconhecimento de objetos. A gente falou de esquemas puramente cognitivos que a gente vai discutir daqui a pouco, motores, como o Marconi sugeriu, mas se o Marconi fez essa sugestão, é porque provavelmente ele já está observando que nem é só reconhecimento de objetos, mas ações também, e aí há uma infinidade de esquemas, motores para fazer isso. Então, havendo aí uma opinião do que é um esquema, do que poderia ser um esquema, por favor, comente nos comentários aí e eu vou pedir para a professora Juliane, quando surgir, a gente coloca no ar e a gente faz uma discussão sobre o esquema. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Próxima sou eu. O Rogério tem uma pergunta aí também. Como o professor pode reorganizar os esquemas cognitivos no planejamento de ações da intervenção dele, visto que alguns conteúdos ministrados não atingiram os estudantes? Perfeito. Muito boa pergunta, Rogério. Excelente pergunta, aliás, né? Muitas vezes o que a gente fala em sala de aula, para os alunos, para as pessoas, não chega nelas. E não chega porque não existem esquemas cognitivos que façam entender aquilo do que a gente está falando. E às vezes está tão longe, que passa longe de qualquer esquema cognitivo que eles tenham. E aí não chega. Então, o que você for falar tem que estar tão próximo da realidade, dos esquemas cognitivos deles, que vai passar pelos esquemas deles e vai ser, no mínimo, ter uma mínima interpretação, uma mínima essência capturada pelo cérebro dessas pessoas. Veja, a gente está falando de uma coisa muito automática, muito mecânica. E no final do dia, muito é mecânico mesmo. Olha só, vou dar um exemplo aí. Um sapo tem um sistema neural muito primitivo, ok? É muito, muito primitivo. Ele pode morrer de fome com a mosca na frente dele. Se a mosca não se mexer, ele morre de fome, ele não come. Quando ela se mexer, ele come ela. Isso quer dizer o que ele aprendeu isso? Não aprendeu. Esse é um sistema de reflexo dele. Então ele come o que se move, porque o que se move, ele comia e por isso ele sobreviveu. Então, a gente vai discutir isso em seleção natural em outro momento. Mas o ponto é, existia um esquema cognitivo ali que fazia filtro para ele. Então, a comida parada na frente dele, ele não percebia. Ele não percebe a comida na frente dele. Até tem brincadeiras assim, bem maldosas, onde crianças pegavam, no passado, né, brasas e jogavam na frente do sapo. Como a brasa se move, ele comia e morria com uma brasa dentro de si. Mas o ponto é só para ilustrar o processo de como acontece. Então, vamos lá. Se eu falar alguma coisa para o meu público, que sejam alunos, o que eu for falar tem que estar muito conectado ao que eles veem, à forma como eles veem. Certa vez, por exemplo, tem passagens aí gregas de grandes navegações e deuses e tal do passado, que se botar uma criança, um jovem para assistir, por exemplo, como é que foi a guerra de Perseu contra o deus do mar, não sei se foi Netuno, eu acho que não sei se é um Kraken, não lembro, mas como é que ele cortou a cabeça da Medusa e tal. Se você for falar isso para um jovem, ele não vai dizer, não, é um filho de Zeus, como humana, que se embrenhou pelas
pelas montanhas gregas e tal. Não, ele não vai ter essa visão. A visão dele é um cara que um dia teve que ir lá matar uma mulher que tinha uns cabelos cheio de cobras, ou seja, o filtro dele é aquele esquema que ele tem na vida dele. Então você tem que estar falando dentro daquele sistema cognitivo. Aí cai, aí chega. Se não se vier ali, chega lá e bate naquele paredão e dispersa a informação, o estímulo não chega. Próximo slide, por favor. Eu vou pular esse aí, para a gente pegar mais um pouco de praticidade. Aqui, ó, esquemas em esquemas. Então, quando a gente tem esquemas, vamos entender que eu tenho esquemas formados de esquemas, formados de esquemas. Eu passo a ter estruturas, pirâmides de esquemas. E não só pirâmides, mas pirâmides conectadas em pirâmides. Eu vou ter um universo cortical de sinapses formadas de construtos cognitivos para tudo quanto é lado, onde 100 bilhões de neurônios vão fazer a minha interpretação de mundo. Vamos pegar uma bem simples, que é um esquema motor. Aí eu vou trazer o que o Marconi botou lá. Um exemplo de esquema motor, bem simples, escovar os dentes. Eu tenho, no mínimo, 4 esquemas que fazem parte do esquema escovar os dentes. Se a mãe chega para o seu filho, escova os dentes, ele vai pegar o quê? Um dedo e começar? Não. Ele tem um esquema montado. Eu vou pegar uma escova, eu vou pegar a pasta, eu vou colocar a pasta sobre a escova, eu vou esfregar essa escova nos dentes e vou enxaguar a boca. No mínimo, eu vou ter esses 4 esquemas diferentes. Ah, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Esfregar a escova nos dentes. E vai esfregar como? Veja bem, todos vocês, quando escovam os dentes, começam da mesma forma. Escovam para o mesmo lado, com a mesma força, na mesma direção e no mesmo tempo. Todos são iguais? Não. Cada um no seu tempo, na sua forma, no seu sistema. Então, se você pegar a sua escova de dente agora e for escovar os dentes, perceba hoje, perceba amanhã. Você vai começar sempre para o mesmo lado. Se você for em outro, talvez comece escovando da minha direita para a esquerda, ou o contrário. Quanto você vai botar de pasta sobre a escova? Alguns colocam muito, outros colocam pouco. Mas aquele que coloca muito, sempre vai colocar muito. Aquele que coloca pouco, sempre vai colocar pouco. E tem um esquema formado do que ele aceita como a quantidade de pasta sobre a escova suficiente para escovar os seus dentes. Da mesma forma, a forma de segurar. Alguns vão pegar assim, outros, sei lá, vão pegar assim, outros vão pegar assim. Não sei, tem diversas formas, cada um tem a sua. Mas quando você monta uma, você sempre vai fazer da mesma forma. A forma como você segura uma caneta para escrever é a mesma coisa. Você tem um esquema montado. O meu é esse. Tem pessoas que fazem assim, tem pessoas que fazem assim. Cada um tem o seu esquema, a sua forma. E se você se você chegar para alguém que escrevia assim, não, assim é mais fácil, ele não vai conseguir. O esquema neuromotor dele traz dessa forma. E não importa que você chegue assim, ele vai ter que criar um novo esquema de aprendizado. Então, esse é um exemplo de um esquema formado por esquemas. E agora temos mais um. Eu vou pedir para ampliar isso. Então, olha só, o esquema tomar café. Eu vou tomar um café. Pega uma xícara, coloca café solúvel dentro, a gente simplificou um pouco aqui, derrama água quente e bebe. Beleza. O que é beber? Segura o recipiente, leve até a boca, derrama o líquido dentro da boca e engole o líquido. Então eu tenho um esquema de tomar café, dentro dele, ali eu ilustrei 4 diferentes esquemas. Dentro do esquema beber, também seriam 4 esquemas. Olha quantos esquemas estão sendo ativados. Aí vai dizer, mas isso é memória, não é bem assim? Não, gente, prestem atenção. Se eu der para você, vamos tomar um café, quando eu falar, vamos tomar um café, tudo isso aí já encadeou no teu córtex. Tanto já encadeou, que quando eu te der uma xícara, você vai fazer tudo isso aí. Se eu te der, vamos tomar um café, e te der um copo de água, complicou. O teu cérebro vai entrar em conflito. Não, pera, é um café ou é uma água? O que aconteceu? Os teus esquemas de tomar café acabaram de conflitar. Aí você, não, mas isso é um café indiano muito claro. Aí,
E ele é transparente? Mas serve, e é gelado? Claro, estou sempre tomando café gelado. O que aconteceu? Olha, tem cafés que são gelados e transparentes. Então, ele vai mudar o esquema de café dele. Certa vez me ofereceram um café gelado, não conhecia ainda café gelado. É uma amiga minha que tinha voltado dos Estados Unidos há muitos anos atrás, viveu lá há uns 3 anos, e na casa dela, vou tomar café, vamos. E pá, um café com leite gelado. Gelado foi aquela, sabe aquela, tem uma coisa errada aqui, o meu esquema não encaixou no esquema que eu tenho. E ela, sim, é uma delícia, e é realmente muito bom. Café com leite gelado e adoçado. Então, enfim, é o mundo como ele é, com as suas esquemas em esquemas em esquemas. Vamos pegar o próximo? Olha só, dentro do meu tomar café e o meu tomar chá, eu tenho esquemas que são compartilhados. O colocar café solúvel, ele sai para o chá e vai colocar um pacote de chá. Porém, pegar uma xícara é o mesmo. O esquema, pegar uma xícara, é o mesmo, tanto para chá quanto para café. Não, em café é assim e chá é assim. Não é a mesma coisa. Eu uso o mesmo esquema. Depois, derramar água quente é o mesmo esquema para os dois. Que diferença vai fazer? Nenhuma. Porém, no chá, depois de derramar água quente, eu vou esperar a infusão. Alguns esperam 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, eu não espero. Mas tem a lógica de esperar. E aí, o café não. O café vai esfriar. O chá, não. Tem que deixar a infusão agir sobre a erva. Enfim, são formas diferentes. Então, eu tenho 2 esquemas muito parecidos com algumas diferenças. Mas tomar café, tomar chá, você vai reconhecer. Basta mostrar isso aqui. Vamos tomar um café? Ok. Vamos tomar chá? Ok. O teu esquema mudou de um para o outro. Mas o primeiro já está certo. E não... Isso aqui, vamos tomar um chá? Tá, mas é água. Segue a mesma lógica. E aqui a gente vai ter um esquema motor, salto em altura, que é um bom exemplo. Eu tenho um esquema de corrida, um esquema de impulsionamento, um movimento inteiro de virada do corpo para saltar sobre a barra, e a forma de chegar que eu tenho que jogar os pés para cima. Quantos esquemas motores eu tenho aí, todos encadeados em tempos corretos, fora a musculatura, fora o meu condicionamento físico. Isso tudo aí é uma combinação de esquemas motores e cognitivos. E se o cara não consegue vencer os seus 2 metros, não sei quanto que ele está pulando, e vai calibrar um nível, vou dar mais impulsão, o resto fica igual. Se ele tiver que pensar em tudo isso aí para saltar em altura 10 vezes, o cérebro está pedindo água, tipo, cara, pelo amor de Deus, não aguento mais mexer os meus neurônios aqui. Então, ele não pensa para fazer isso aí. Os esquemas fazem ele pensar. Tanto que se ele sair correndo para pular a vara ali do salto de altura, ele não vai pensar para fazer aquilo, gente. Ele treinou tantas vezes, tem uma memória muscular tão própria e um esquema motor cognitivo tão azeitado que sai sozinho. Quando ele não conseguir passar, vamos imaginar, né? De 2 para 2,3 de altura, aqueles 3 centímetros, ele vai ter que mudar alguma coisa nesse esquema inteiro aí, ou de impulsão, ou de rotação, ou de corrida, eu não sei qual, para vencer aqueles 3, mas ele sabe, e ele vai ter que trabalhar. Então tem uma estratégia inteira para saber em qual dos N esquemas que ele está se movimentando serão suficientes para fazer aquilo acontecer. E a gente não vai nem saber qual dos esquemas ele está mexendo. Ele, mais ou menos, não, é mais ali, mais para lá. Vai ter uma leve intuição. Mas é o cérebro, são os esquemas trabalhando. Esquemas motores, arremesso de bolinha. Esse aqui é um ótimo exemplo. A gente começa lá com uma criancinha pegando as bolinhas, jogando em um lugar, aí vai para uma sala de aula, vamos jogar. Aí você vai parar numa quadra de basquete, vamos jogar. Ou seja, o mesmo esquema está sendo aperfeiçoado, está sendo refinado, e está ganhando mais generalidades, mais especialidades, e assim por diante. Quando eu faço um arremesso de bolinha, Alvarez, por favor, pode dar um zoom nos garotos da sala de aula? Alvarez, por favor. Vamos lá, obrigado. Olha só, eu tenho 3 garotos arremessando a bolinha de 3 lugares diferentes, ok? Não tenham dúvida, a força de cada arremesso é diferente.
O da frente usa menos força, o de trás usa mais força e o último usa mais força ainda. Tem ângulos diferentes, tem velocidades diferentes. Então, o cara que está na ponta aqui, quando ele jogar a bolinha, ele calculou rota, velocidade, peso e força, intuitivamente. E todos eles fizeram a mesma coisa. Mas ele não pegou uma folha de papel para fazer cálculo matemático. Isso são esquemas que estão fazendo isso para ele. Tanto se eu pegar uma bolinha agora na mão, tem que atingir aquela parede. Intuitivamente, eu sei mais ou menos quanto de força eu vou ter que jogar, porque eu já senti o peso da bolinha. E já calculei o peso, o formato, e já tenho uma ideia da força que eu vou ter que imprimir, a que ângulo para que chegue lá. Isso tudo é intuitivo, porque são diversos esquemas trabalhando para o mesmo esquema, ou para a mesma intenção, que está ativando aqueles esquemas. Próximo slide. Juliane, por favor, quantos slides eu tenho ainda? Será que alguém pode me dizer? Porque já estamos num tempo bastante avançado e eu não tenho... Obrigado. São 4 slides ainda. Vamos lá. A simulação de um novo dado perceptual, motor ou conceitual, seja um estímulo novo, e dá primeiro em esquemas já existentes. Chegou aqui, vou tentar fazer de alguma forma com o que eu já conheço, a minha história de vida. E aí eu vou acomodando ao longo do processo para novos esquemas, mas eu vou primeiro basear na minha história pretérita, nas minhas experiências passadas. E aí o novo dado perceptual, motor, conceitual, enfim, o novo estímulo, ele é acomodado diante de uma simulação, de um novo processo, porque, tive que fazer uma alteração. Eu sempre joguei bolinhas vermelhas. Aí um dia chegou, agora uma bolinha de tênis. Opa, ela é mais pesada do que aquela bolinha de plástico. Então eu vou ter que adaptar. Mas a primeira reação minha é jogar a bolinha de tênis como se fosse uma bolinha de plástico. Por quê? Porque eu estou usando um esquema antigo, ou um esquema precedente. A partir daí eu estou calibrando para um novo esquema. Próximo slide. Na primeira simulação que eu vou fazer, eu estou impondo. Olha só, a pessoa impõe a sua estrutura aos estímulos. Eu estou forçando a barra. O que é forçar a barra? Quando me ofereceram, vamos tomar um café, e me deram isso aqui, eu forcei a barra. Então, mas foi tão diferente que eu tive que acomodar, eu tive que criar um novo esquema. O primeiro foi, vamos tomar um café, mas espera aí, frio, transparente, isso é água, vou beber água, não vou tomar café. Ou seja, eu estou forçando a barra do café para um esquema de tomar café com um objeto que não pertence a esse esquema. Então, eu estou forçando a barra. E exatamente porque eu estou forçando a barra, eu estou criando os conflitos. É isso que esse slide está falando. E diante dos conflitos, o que eu vou fazer? Ou eu mudo o que é tomar café, ou eu crio um novo café, uma nova estrutura, ou uma variação daquele esquema cognitivo. Próximo, por favor. Esquemas reflexos. Esquema não é reflexo. Eu vou encerrar no próximo slide, mas eu vou botar isso aqui, é importante. Quando reage a um estímulo de dor, é reflexo, não é esquema. Quando a gente pega um copo de café, um café aqui muito quente, e você pega e solta ele, porque tá quente, não é esquema. Isso é proteção, isso é reflexo. Próximo slide. Ele parte, não é de um processo cognitivo, ele é neural, mas não cognitivo. Aí temos uma pessoa que toca uma panela quente e um sistema de arco reflexo, quando tem um estímulo nocivo, automaticamente um contra-estímulo faz essa reação. Ou seja, ele faz uma contração muscular. Eu não pensei para fazer a contração muscular, ela simplesmente ocorre. Eu vou pensar depois, até porque ela acontece antes do estímulo chegar no córtex. Ela acontece em nível medular. Então, por que eu botei isso aí? Para botar as diferenças do que é um estímulo e do que é um reflexo. Bom, esse é o ponto que eu queria botar aqui. Os esquemas mentais são modificados ou criados, formando novas alternativas e possibilidades. É assim que a gente organiza o mundo, através dos esquemas cognitivos. E a gente tem que diferenciar o que é memória. Memória
é um recurso dos esquemas, é um recurso do córtex. Os reflexos, os arcos reflexos, é um recurso do nosso corpo que nos protege, e os esquemas cognitivos é um recurso do cérebro que nos organiza. É isso aí, pessoal. Oi, Malcolm. Olá. Sim, terminou, mas a gente tem aí 4 perguntas, eu achei interessante. Você foi respondendo as perguntas, mas eu acho que agora, pontuando, vai ficar mais claro, talvez, para a pessoa que fez a pergunta. Okay. Vamos dar uma olhadinha na Rosas 2042. As emoções e os esquemas, como é que a gente cria? Pois é, emoção pode ser um esquema. Pessoas que não tiveram contato com algumas emoções não sabem reconhecer elas. Então, pessoas que não viram, pessoas cegas que voltam a ver, têm dificuldades enormes, porque não tem um monte de esquemas. Eles não sabem nem a face que eles têm que fazer. O choro é estranho, tá entendendo? Então, pessoas que não têm a forma como eu estou me comunicando, como eu ponho as mãos no peito, como eu estou me expressando, levanto as sobrancelhas, tudo isso é esquema. Então, se eu quero fazer espanto, os esquemas estão agindo sobre eles. Então, há muito de esquema, há muito de reflexo, há muito até de naturalidade, óbvio, porém, há esquemas envolvidos e esquemas de emoção também. Como é que é estar triste? Como é que é estar depressivo? Mas todo mundo fica igual. Nem sempre, alguns manifestam de formas diferentes. Então, o esquema dele tem umas variações. Pessoas que sofreram alguns determinados tipos de violência costumam reproduzir elas. Então, ele tem um esquema de que, ou pessoas que sofreram violência dos pais e acabaram tornando aquilo uma forma de receber atenção. E os psicólogos podem falar bem mais que eu, não sou psicólogo, mas aí acaba reproduzindo isso porque foi o que ele aprendeu, a forma que ele aprendeu de ganhar aquele carinho era daquela forma. Enfim, há uma conexão, sim, entre esquemas. Tem até terapias comportamentais baseadas em esquemas cognitivos para fazer mudanças de esquemas cognitivos. Se você procurar essas palavras-chave, você vai encontrar. Ótimo. Tem aí a Denise. A Denise coloca aqui, ó, vamos colocar a Denise, como psicopedagogo, mas aí os profissionais e os pais também, né, pode atuar no esquema cognitivo em crianças especiais. E aí você colocou muito bem, partindo do que elas já sabem. Se para todo mundo tem que partir do que já conhece, sim, para que mude o esquema. Claro, porque o cérebro, porque aquela essência passa pelos filtros cognitivos da pessoa, né, e chega na pessoa. E para não ser uma mudança agressiva, respeitar o que já sabe, e a partir do que sabe, construir novo esquema. Novos esquemas, exatamente. E respeitar. Do Rogério também, nós temos aqui, depois tem mais uma. Podemos relacionar esquemas com conhecimento prévio? Certamente, Rogério, certamente. É um conhecimento prévio, é um esquema que foi criado, ou um esquema que foi modificado, assimilado ou acomodado, conforme Jean Piaget. É isso aí mesmo. Esse eu já sei, é um esquema prévio. É um esquema criado. E eu posso melhorar, ampliar, mudar, dependendo do que eu vou vivendo. Até porque a próxima vez que você vai ver ele, você, isso eu já conheço. Sim. Então, eu vou fazer uma analogia bem estúpida aqui, mas vamos lá. Essa história dos objetos voadores não identificados. Por que esse objeto voador não identificado? Não tem esquema para eles. Então, você não sabe o que está vendo. Então, existem? Não. Fica essa dúvida cruel, porque não existe história pretérita. Então, surge, a pessoa não sabe nem como descrever. É um bom exemplo para mostrar que isso é tão novo que eu não sei o que é. Caso existam. A gente só está botando aqui uma ideia para entender assim, a novidade, né? Mas a tua forma de pensamento está correta. Da Francis Lee. Diante de tudo que foi dito, podemos dizer que uma pessoa com dispraxia tem esquemas mais lentos que pessoas que não possuem esse transtorno. Se sim, o que fazer para serem mais ágeis? Bom, não temos mais nem tempo para isso. Pra discutir aqui, né? Isso é uma aula com fisioterapia. Exatamente, muita fisioterapia. Para que o corpo alimente os esquemas. Então, quando eu fiz uma cirurgia no pé há algum tempo, né? Então, vamos pegar esse caso aí. Eu tenho que fazer exercícios com aquele pé. Quer dizer que eu não sei fazer exercício? Não, eu estou tendo que fazer uma reacomodação do fisioterápica do pé. Então, eu estou usando esquemas cognitivos para fazer aquele movimento. Poderia ser o inverso.
Se eu perdi esses esquemas cognitivos no córtex por um AVC, movimentando o corpo, eu vou ter um contrafluxo desse estímulo para gerar isso de novo no córtex. Está entendendo? Então, há uma conexão aí. Claro, e uma coisa bem importante é respeitar a pessoa até onde ela chegou. Claro. Então, tá nesse movimento. Quem quer ser mais ágil? É quem está do lado dessa pessoa ou a pessoa? O que é ser ágil para você? O que é ser ágil para a pessoa com dispraxia? Então, respeitando a pessoa, vendo se ela quer fazer aquela atividade, se ela quer realmente avançar, ou se ela dá conta também. Claro. Talvez é o máximo que ela está dando naquele momento. A gente sempre tem que estimular para que o máximo sempre supere. Mas se eu não respeitar, vai regredir. E aconteceu isso com a mãe, né, de um aluno que eu orientei para fazer. Olha, ele fez esse exercício aqui, foi fantástico. Ela ficou em casa fazendo tanto que ele desistiu, regrediu. Então, respeita os esquemas anteriores que a pessoa já tem. Porque aí vão entrar os esquemas emocionais, né, do processo. Já foi comentado ali que eles vão bloquear os outros processos, né? Você perde o motor em função do emocional. Isso. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado de mais esta retransmissão de live. Selecionamos ela com muito carinho para que vocês pudessem rever aí mais um dos nossos melhores momentos de 2021. E agora nós gostaríamos de convidar vocês para a nossa próxima retransmissão, que vai ser agora no dia 30/12, já bem próximo do final do ano, não é isso? A palestra, né, retransmitida será da professora mestre Ana Paula Fischer, com o tema Inclusão Escolar, Conceitos e Práticas que Desfazem a Diferença. Então, no dia 30, nós aguardamos vocês aí mais esta retransmissão do Instituto Agenda Positiva. Sobre a emissão do certificado, então, você vai clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, ou você pode abrir o aplicativo da câmera do seu celular e apontar para a tela, né, para você conseguir acessar o link via QR Code. Então, você vai acessar usando a sua conta do Facebook ou do Google, verifique se seu nome e e-mails estão corretos, e aí você vai digitar o código 7745, e em seguida você clica em gerar o certificado. Lembrando mais uma vez o código 7745, a emissão gratuita dos nossos certificados ela fica disponível durante 48 horas após o término desta palestra, e nós respeitamos o horário de Brasília. Agradecemos mais uma vez aí a presença de vocês aí conosco em mais essa retransmissão e aguardamos vocês aí no dia 30 com a nossa próxima retransmissão de live. Boa noite a todos.